Boa noite, senhores. Eu sou o Tenente Alexis Jimenez. Eu vou ministrar aqui uma aula de dois itens do capítulo 10. Então, o objetivo da aula é... Vamos falar um pouco da teoria da energia cinética de rotação. E o outro, nós vamos falar do cálculo do momento de inércia para eixos paralelos, teorema dos eixos paralelos. Nós vamos calcular o momento de inércia para um eixo paralelo ao eixo do centro de massa do corpo, de um corpo contínuo. Então, começando, quando está girando o disco de uma serra elétrica, certamente possui uma energia cinética associada à rotação. Como expressar essa energia? Então, como expressar essa energia de rotação? Um outro exemplo é quando nós chutamos uma bola de futebol. Além do movimento de translação que esta bola faz, esta bola normalmente, em alguns casos não, mas normalmente ela também gira em torno do seu eixo. Então, além do movimento de translação, nós temos aqui o movimento de rotação desta bola. No caso do sistema solar, do nosso planeta, nós temos aqui a Terra girando em torno do Sol, no movimento de translação com uma velocidade v, e além disso nós temos o movimento de rotação da Terra, que a Terra está rotacionando aqui uma velocidade angular w. Então, além da energia cinética que nós já aprendemos a calcular, nós também temos uma energia cinética de rotação que nós não podemos deixar de incluir nos nossos cálculos. Então, como expressar essa energia? Não podemos aplicar a fórmula convencional, 1 sobre 2 mv ao quadrado, como nós vimos. Na translação, que a bola sendo chutada, a velocidade a energia cinética desta bola é igual a mv ao quadrado sobre 2. Esta velocidade é a velocidade de translação. Agora nós vamos aprender além de colocar a energia cinética de translação, a energia cinética de rotação. Não podemos aplicar a fórmula convencional da energia cinética ao disco como um todo, pois isso nos daria apenas a energia cinética do centro de massa do disco, que é 0. Então, para a gente calcular essa energia cinética de rotação, nós temos aqui a esfera. Nós deveríamos pegar a energia cinética de cada partícula desta esfera rotacionando. Então, seria o somatório de cada partícula com esta velocidade associada à partícula. O que daria muito trabalho. O que nós podemos fazer? Esta velocidade, ela é dada esta velocidade tangencial, ela é dada pela velocidade angular vezes r. Então, substituindo esta velocidade por esta fórmula, então a energia cinética é igual a 1 sobre 2 mv ao quadrado. Então, substituindo a velocidade por esta multiplicação, nós temos que a velocidade cinética é igual a 1 sobre 2 vezes a massa vezes a velocidade angular vezes r, este termo ao quadrado. Foi o que fizeram aqui nessa segunda equação. Então, rearranjando essa equação, passando r ao quadrado para o lado esquerdo da equação, rearranjando a equação, a energia cinética pode ser escrito desta forma: calculando a energia cinética de rotação de cada partícula aqui
da esfera nesse exemplo. Então, a velocidade é dada por W vezes R, substituindo a velocidade na energia cinética, nós temos aqui a energia cinética de rotação do corpo, neste exemplo. Então, a grandeza entre parênteses, no lado direito da equação 10.32, que é esta equação aqui, a equação entre parênteses, depende da forma como a massa do corpo está distribuída em relação ao eixo de rotação. Sim, este termo aqui entre parênteses vai depender da massa e a distribuição dessa massa em relação ao centro de massa. Se essa massa for maior e tiver uma distância maior, este termo aqui, entre parênteses, vai ser maior. Se a massa for menor e estiver mais próximo do centro de massa, este termo aqui vai ser menor. Então, este termo vai depender da variação de massa e essa distância em relação ao centro de massa. Então, a grandeza entre parênteses do lado direito da equação 10.32 depende da forma como a massa do corpo está distribuída em relação ao eixo de rotação. Chamamos essa grandeza de momento de inércia. Então, essa grandeza entre parênteses que estava m vezes r ao quadrado, nós chamamos de momento de inércia, que é a grandeza que nos mostra a distribuição de massa em torno do centro de massa de qualquer corpo. Nós temos uma esfera aqui com massa não homogênea, onde o centro de massa está aqui. Então, o momento de inércia é dado por cada elemento infinitesimal de massa e essa distância que existe entre o centro de massa. Chamamos essa grandeza de momento de inércia do corpo em relação ao eixo de rotação, ou seja, o centro de massa. O momento de inércia, representado pela letra I, depende do corpo e do eixo em torno do qual está sendo executada a rotação. Sim, se o corpo está sendo rotacionado no eixo cortando aqui, então vai ser diferente o momento de inércia em relação a esse ponto do momento de inércia se o corpo estiver girando em torno desse eixo. O momento de inércia é a distância, que é a multiplicação da massa vezes a distância ao quadrado desse elemento infinitesimal de massa ao eixo. Continuando, o momento de inércia, representado pela letra I, depende do corpo e do eixo em torno do qual está sendo executada a rotação. O valor de I tem significado apenas quando se sabe em relação a que eixo o valor foi medido. Sim, o momento de inércia está sempre ligado a um eixo, que é o eixo que nós vamos calcular essa distância. Se nós não tivermos esse eixo, não tem sentido a gente falar de momento de inércia. Então, a energia cinética rotacional é igual a o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Nós só rearranjamos esta equação aqui. Vou apagar aqui. A energia cinética de rotação é igual ao momento de inércia, que é o somatório aqui da massa multiplicado pela distância ao quadrado, vezes a velocidade angular ao quadrado, dividido por 1 sobre 2. Então, esta é a fórmula da energia cinética. Então, para uma bola de futebol sendo chutada, além do movimento de translação dessa energia cinética, que é dada por mv ao quadrado sobre 2, essa velocidade, esta bola vai fazer uma rotação em torno do seu eixo,
que esta velocidade, essa é a energia cinética, eu vou chamar energia cinética rotacional, é igual a 1 sobre 2 I W ao quadrado. Então, a velocidade cinética total é a energia cinética translacional, relacionada à velocidade de translação, mais a energia cinética relacionada à rotação. Exemplificando aqui o momento de inércia, fica muito mais fácil a gente rotacionar aqui um pedaço de madeira nesse sentido. Por quê? Porque o momento de inércia deste corpo é menor. A massa vezes R ao quadrado deste corpo, R aqui é bem menor, porque a massa vai estar distribuída aqui ao longo deste raio aqui da madeira. Para a gente girar a madeira nesse sentido é bem mais difícil, porque o momento de inércia deste corpo é bem maior, o momento de inércia em relação a este eixo aqui, porque a distância, a massa continua a mesma, mas a distância aqui, nesse caso, vai ser bem maior. Então, nesse caso, o momento de inércia para esse eixo é o mesmo corpo. Repare que é o mesmo corpo, é a mesma madeira, mas o momento de inércia, nesse caso, é bem maior do que o momento de inércia em relação a este eixo aqui que passa no sentido transversal da madeira. Mas uma outra exemplificação, nós podemos calcular o momento de inércia nesse caso. Nós temos aqui um corpo de 36 kg numa distância de 1 metro ao quadrado. Então, o momento de inércia no primeiro caso, chamar de momento de inércia de A, é igual a massa, 36, vezes 1 ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Então, aqui vai dar 36. O momento de inércia no segundo caso, P, nós temos uma massa de 9 quilos, uma distância de 2 metros. Então, 9 vezes 4 aqui vai dar 36. É o mesmo momento de inércia, repare. E neste caso aqui, momento de inércia C, nós temos um corpo de 4 quilos e uma distância de 3 metros. 3 ao quadrado. Aqui também vai dar 36 o momento de inércia. A unidade de momento de inércia é só multiplicar. É quilo vezes metro ao quadrado. A unidade de momento de inércia. Então, nesses três casos, o momento de inércia é igual. Apesar do primeiro caso ter uma massa maior, a distância em relação ao eixo que nós vamos calcular o momento de inércia é menor. Então, nós provamos aqui que o momento de inércia nesses três casos são iguais. Bem, cálculo do momento de inércia. Se um corpo rígido contém um número pequeno de partículas, podemos calcular o momento de inércia em torno de um eixo de rotação usando a equação 10.33, que o momento de inércia é igual ao somatório das massas vezes R ao quadrado. Nós temos aqui um conjunto de partículas. Nós quisermos achar o momento de inércia em relação a esse eixo aqui. Saindo aqui da tela, nós vamos apenas M1, M2, M3, M4, M5. Nós vamos ter a distância aqui dessas massas para o eixo que nós vamos calcular, R1, R2, R3, R4. Nós vamos apenas fazer o somatório para calcular o momento de inércia desse sistema de partículas. Ou seja, podemos calcular o produto mr ao quadrado para cada partícula e somar os produtos. Lembre-se que R é a distância perpendicular. Lembre que esse eixo ele está saindo aqui da tela,
de uma partícula ao eixo de rotação, é a distância perpendicular. Quando um corpo rígido contém um número muito grande de partículas, muito próximas uma das outras, é contínuo. Neste caso, não temos um sistema contínuo, como no caso de um disco de plástico. Usar a equação 10.33 torna-se impraticável. Em vez disso, substituir o somatório. Vamos substituir esse somatório por uma integral e definimos o momento de inércia do corpo. Então, no corpo contínuo, um disco, por exemplo, nós vamos calcular, ao invés do somatório, nós vamos utilizar a integral. O momento de inércia é a integral nesse caso aqui do disco, r ao quadrado vezes dm, momento inércia do corpo contínuo. No corpo discreto, nós utilizamos o somatório, no corpo contínuo, nós utilizamos a integral. Aqui nós temos a tabela já pronta aqui de vários corpos já muito utilizados. Normalmente não precisa gravar esses momentos de inércia. Esses momentos de inércia geralmente é dado em forma de tabela. Então, um anel, calculando essa integral, I igual a integral de r ao quadrado vezes dm, que é esta... que é esta integral aqui, que nós vimos na página anterior. O resultado desta integral vai dar I igual a m, que é a massa total do anel, vezes R, que é o R aqui do anel, ao quadrado. No caso de um anel grosso, onde nós temos o raio interno e o raio externo, essa integral vai dar 1 sobre 2, a massa total do anel, R1 ao quadrado, que é o raio interno, mais R2, que é o raio externo ao quadrado. Então, esses resultados, normalmente, eles já são dados em forma de tabela para que nós possamos utilizar nos exercícios ou em algum problema real. Teorema dos eixos paralelos. É um teorema que vai facilitar muito vai facilitar muito os nossos cálculos na resolução de problema. Porque se nós tivermos um corpo aqui, nesse caso aqui, nós conhecemos o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro aqui do anel. Se nós quisermos saber o momento de inércia em relação a qualquer outro eixo paralelo aqui a esse eixo, nós vamos utilizar o teorema dos eixos paralelos. Nós não vamos precisar calcular de forma complexa aquela integral para nós calcularmos o momento de inércia em relação a outro eixo, diferente desses eixos que nós vamos ter conhecido através de tabelas. Suponha que estamos interessados em determinar o momento de inércia de um corpo de massa m em relação a um eixo dado. Em princípio, podemos calcular o valor de I, momento de inércia, usando a integral 10.35. Nós podemos calcular através dessa integral. Sempre vamos poder usar esta integral. O problema é que muitas vezes vai se tornar difícil. Contudo, o problema fica mais fácil se conhecermos o momento de inércia do corpo em relação a um eixo paralelo ao eixo desejado, passando pelo centro de massa. Seja h a distância perpendicular entre o eixo dado e o eixo que passa pelo centro de massa, lembre-se que os dois eixos devem ser paralelos. Nesse caso, o momento de inércia I em relação ao eixo dado é dado por o momento de inércia em relação ao centro de massa mais a massa do corpo vezes h ao quadrado. H é a distância do eixo aqui do centro de massa para o eixo que quer calcular. Nós queremos calcular o momento de inércia do disco em relação a esse eixo aqui que tem a distância aqui h. Então, o momento de inércia em relação aqui eu vou chamar de P. Aqui é o centro de massa, aqui é P. Então,
momento de inércia em relação a P é igual ao momento de inércia do centro de massa, usando a fórmula, mais a massa do disco vezes h ao quadrado. Nós vamos descobrir o momento de inércia em relação a P, utilizando o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a massa do corpo vezes essa distância. Lembrando que esses eixos têm que ser paralelos. Na tabela, nós vamos pegar no caso aqui o anel, por exemplo. Aqui nessa tabela nós não temos o disco. No anel, nós sabemos que o momento de inércia em relação ao centro de massa aqui do anel é igual a m vezes r ao quadrado, mais m vezes h ao quadrado. Pronto, descobrimos o momento de inércia em relação a qualquer eixo paralelo ao eixo do centro de massa, ao eixo que corta aqui o centro de massa, aqui no eixo saindo aqui da tela. Então, para demonstrar esse teorema, nós vamos demonstrar esse teorema e após seria bom fazer alguns exercícios da relação do Halliday do capítulo 10. Então, definindo aqui o teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos diz que o momento de inércia em relação ao eixo paralelo ao centro de massa é igual ao momento de inércia do centro de massa mais a massa do corpo vezes h ao quadrado, onde esse h é a distância do eixo do centro de massa, que corta o centro de massa, com o eixo que nós queremos determinar o momento de inércia, h. Aqui neste exemplo, nós temos aqui um corpo mais complexo, onde nós temos aqui o centro de massa O, e nós queremos determinar o momento de inércia em relação a P, que é um ponto distante h do centro de massa. Então, por definição, nós sabemos que... Deixa eu apagar aqui primeiro. Nós sabemos que para nós calcularmos o momento de inércia em relação a P, nós sempre podemos utilizar esta fórmula, momento de inércia igual a r ao quadrado sobre dm, onde r está aqui, essa distância, nós queremos calcular o momento de inércia em relação a esse eixo aqui que passa por P. Aqui nós temos r, que é a distância aqui de todos os corpos, todos os elementos infinitesimal do corpo em relação a P. Nesse caso aqui nós vamos identificar aqui dm, vamos chamar de r. Então, para a gente calcular o momento de inércia em relação a P, é a integral de r ao quadrado dm. Agora, separando r ao quadrado é igual a x menos a, x menos b. Aqui é x, né? Aqui é a coordenada x de dm, aqui é a coordenada y de dm. Então, r é que a hipotenusa do triângulo aqui é x menos a é a distância de P na coordenada x para o centro de massa, e b é a distância da coordenada aqui y de P para o centro de massa. Então, r ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. É o triângulo, é este triângulo aqui. R é igual à hipotenusa. Aqui é a soma do quadrado dos catetos. Então, rearranjando essa equação, nós temos que aqui vai dar x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. E aqui vai dar y ao quadrado menos 2yb mais b ao quadrado. Então, rearranjando esta equação, nós temos que o momento de inércia aqui no eixo P é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado dm menos 2a integral de x dm menos 2b aqui integral de y dm. Lembrando que 2a é constante, 2b
constantes, eles saem da integral, mais a ao quadrado mais b ao quadrado dm. Então, estes daqui, por definição, são as coordenadas do centro de massa. São as coordenadas aqui, integral de x vezes dm. Isso daqui é o x do centro de massa, 1 sobre m. Isso daqui é o x do centro de massa por definição. Então, isso daqui vai ser igual a zero. Porque a coordenada do centro de massa, nesse caso aqui, o centro de massa é aqui, vai ser igual a zero. Deixa eu apagar aqui. Então, estes dois termos aqui vão zerar. 0 e 0. O que sobrou? Sobrou I igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Desculpa, é h ao quadrado. Aqui está escrito. Como x mais y é igual a r ao quadrado, onde r é a distância de O da origem a dm. Então, esta integral aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, x é isso daqui. X, y é isso daqui. X. Então, x mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, onde a distância da origem a dm. A primeira integral é simplesmente o momento de inércia em relação ao centro de massa. Então, esta integral aqui é igual a integral de rzão, vou chamar de r maiúsculo, dm, r ao quadrado. Então, esta integral é igual ao momento de inércia do centro de massa. Então, esta integral aqui é igual ao momento de inércia do centro de massa. Agora, esta outra que sobrou aqui, a mais b ao quadrado. A mais b ao quadrado é exatamente a distância de P para O. A mais B ao quadrado, aqui vai dar H. Então, o momento de inércia, aqui é P. Em relação ao eixo P, é igual a integral de R ao quadrado vezes dm, que é esta integral aqui, mais integral de H vezes dm. H aqui é uma constante, ela sai da integral. Então, o momento de inércia em relação a P é igual ao momento de inércia do centro de massa, que aqui é r ao quadrado vezes dm, mais H vezes integral de dm. Integral de dm é igual à massa total do corpo. Então, nós provamos aqui o teorema dos eixos paralelos. A gente vai usar muito este teorema na prática. Por exemplo, se nós quisermos achar o momento de inércia deste cilindro aqui em relação a esse outro eixo que está aqui paralelo a eles, lembre que sempre paralelo. O nome do teorema é teorema dos eixos paralelos, então nós vamos calcular sempre para eixo paralelo. Nós temos esta distância aqui perpendicular aos eixos. Então, o momento de inércia em relação a essa reta aqui que eu vou chamar de P, o momento de inércia de P é igual ao momento de inércia do centro de massa mais H, que é essa distância aqui perpendicular entre os eixos, H ao quadrado vezes m, que é a massa do cilindro. Este
momento de inércia e centro de massa tem aqui na tabela. Com isso, nós calculamos facilmente o momento de inércia em relação a esse eixo aqui paralelo ao eixo que corta longitudinalmente o cilindro. Então é isso, senhores. É bom fazer alguns exercícios do capítulo para que fixe melhor esse conhecimento. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.